Paz Igreja, nesse vídeo de hoje eu quero aqui estar falando sobre um assunto que ontem, há 2 dias, eu estava conversando com uma amiga, com uma intercessora, uma mulher de oração, e ali na conversa com ela eu me lembrei desse fato, e ela ficou curiosa para saber, eu conversando com ela. E ali eu citei sobre essa experiência, do mistério do guarda-vestido, do guarda-roupa, como você preferir. E eu quero aqui nesse vídeo estar compartilhando com todas vocês. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto de oração, eu oro por cada pedido, cada pessoa que comenta, cada pessoa que entra aqui e que deixa o seu pedido, o seu comentário. E eu oro também pelos meus seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana 55, amém? E eu quero aqui ler, antes de começar a relatar, eu quero ler uma palavra que se encontra aqui em Deuteronômio, capítulo 29 e 29. Deuteronômio 29 e 29. Deixa eu pegar meu óculos. Irmã Raquel, o óculos, irmão. É o óculos. Vamos lá. Deuteronômio 29 e 29, que diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Aqui Deuteronômio, ele vai fazer uma releitura, Moisés, que era gago, era inseguro, é tanto que ele não queria nem aceitar o chamado. Ele queria que passasse para o seu irmão Arão. E no livro do Deuteronômio, irmãs, nós vemos um desenvolvimento de Moisés assim maravilhoso, Ele se torna um exímio, um eloquente orador. Até anotei aqui, eloquente orador. E sabe que aqui ele vai falar, que as coisas encobertas pertence ao Senhor. Embora Jesus lá na frente, depois ele vai dizer que não há nada de oculto que não venha a ser revelado, E aqui nesse texto, ele fala que as coisas reveladas pertencem a nós, os seus filhos. Deus, ele revela segredos. Deus, ele revela segredos ocultos para aqueles que se dispõem a estar buscando a Ele, de fato e de verdade. E falando sobre o mistério do guarda-vestido, que é o tema desse vídeo, o que acontece, irmãs? Quando eu tomei uma decisão de fato e de verdade em servir ao Senhor, em buscar ao Senhor, de fato e de verdade, não ficar com o pé na igreja, nem outro no mundo, nem em cima do muro, não. Eu tinha no meu coração que se eu fosse para os caminhos do Senhor, eu queria ser uma crente mesmo, fiel. E ali, irmãs, eu comecei a buscar ao Senhor, tomei a decisão, era uma igreja assim bem pequenininha, e ali eu tomei a decisão em servir ao Senhor, em estar perseverando. E ali, irmãs, eu ia para o monte todos os dias. E eu jejuava, se não todos os dias, porque isso já faz bastante tempo. Se não era todos os dias, era dias assim alternados, mas era assim, era uma busca. Eu queria Deus, era uma busca pelo Senhor, entender esse processo de chamado, e eu entendi que só iria entender se eu buscasse o Senhor. E
como na nossa vida, né, nós precisamos buscar o Senhor para entender e compreender muitas coisas. E Deus falou que ia me revelar os ocultos, o profundo, o escondido. E o monte é bem próximo aqui da minha casa, é mais para lá assim, subindo assim para lá, é um monte, né? Aqui, bem no pé assim do monte, né? Esses dias eu tava até aqui no quintal, tinha um irmão lá em cima orando alto, eu tava daqui ouvindo. E eu não gosto assim de muito barulho, eu tava daqui ouvindo, achei assim, o Senhor, eu falando com Deus, né? E ele lá, Senhor e tal. Aí eu aqui, eu falei, Deus, ele tá clamando mesmo. Com aquele cego Bartimeu, né? Jesus, filho de Davi. Mas a pessoa não falou baixo, a pessoa falou alto. E esse irmão lá no monte, lá em cima, ele tava clamando mesmo. E eu daqui de baixo eu tava ouvindo. Então, aqui onde eu moro é bem pertinho do monte, né? Monte Horebe. Tem o Monte Horebe, Monte do Concerto, Monte das Oliveiras. E ali, irmãs, eu estava buscando muito ao Senhor. Então, todos os dias eu subia as colinas, eu ia lá para o monte e subia rápido, porque você acaba pegando resistência física. E foi uma época, assim, de muita busca. Então, eu me lembro que tinha um guarda-roupa aqui em casa, que esse guarda-roupa eu era, assim, final da infância, indo para a adolescência. Meu pai chegou lá em casa, que eu não morava aqui, eu morava em outro lugar. Meu pai chegou em casa com guarda-roupa. Guarda-roupa de madeira maciça, um guarda-roupa de madeira. Eu não era cristã, ninguém lá em casa era cristão. Meu pai não era, meu pai frequentava, ia em centros, né? Centros de umbanda, centros de candomblé, jogava búzios, cartas. Ele sempre teve temor de Deus, mas ele buscava nos caminhos errados. E quando eu era criança, ele me levava acompanhando ele. Fazia coisas de descarrego, coisas assim, né? Que quem professa, né, esse lado sabe e entende do que eu tô falando. Mas ele ia assim, para abrir os caminhos dele, enfim, né? Naquela cegueira espiritual que todos nós vivemos. Então, ninguém lá em casa era cristão. Depois, né, que Jesus foi mudando a sorte da família. E ali, irmãs, ele foi fazer um serviço fora, ele não era cristão, ninguém. Ele foi fazer um trabalho, ajudar acho que um pedreiro, eu não entendi muito bem qual era o trabalho. Ele foi como ajudante de obras, né? Foi assim um freelance, porque ele já tinha um trabalho dele e ele foi fazer um freelance, um extra, digamos assim, em um fim de semana. Irmãs, e chegando lá, ele fez o tal do trabalho e de repente ele chegou lá em casa com guarda-roupa. Eu era assim bem jovem, eu devia ter uns 8, 9 anos, 10 anos, por aí, mas eu me lembro. E pegou e montou lá o guarda-roupa e aquele guarda-roupa ficou pra gente, né? Eu comecei a usar o guarda-roupa, ele também começou a usar, todo mundo, porque era um guarda-roupa assim muito grande. E aquele guarda-roupa me acompanhou, né? Os meus avós na época morreram, meu pai foi construir uma outra família, eu me mudei, tive que vir para outra cidade e o guarda-roupa veio junto. Então aqui nessa cidade onde eu estou, o guarda-roupa junto comigo. E nesse processo de busca a Deus, anos se passaram e o guarda-roupa, e nunca me incomodou aquele guarda-roupa. E eu gostava, porque ele era grande, guardava muitas coisas. Irmãs, nesse processo de busca que eu ia todos os dias para o monte, e jejuava e lia muita palavra, irmãs, a libertação, ela só vem através da palavra. A libertação vem através da palavra. Você tem que ler muitos capítulos por dia. Eu devorei a palavra, eu li a palavra e nesse mesmo tempo eu pregava, estava pregando muito aqui nas igrejas da minha cidade, comecei a ficar conhecida
porque eu me consagrava, lia a palavra e eu pedia a Deus que Ele me ensinasse a pregar. Aí depois, né, que Deus foi abrindo os caminhos para um seminário, para eu estudar, para eu me aperfeiçoar, que foi uma resposta de oração que eu falei com Deus, né, depois eu conto esse testemunho também. E ali, irmãs, o que aconteceu? E eu, né, comecei a pregar, comecei a me consagrar e comecei a ser chamada aqui pelas igrejas, uma pessoa foi falando para outra, e eu comecei a pregar aqui na cidade. Irmãs, e Deus também começou a me entregar dons espirituais, que hoje eu já não uso muito, né? Que eu foco mesmo na palavra. Irmãs, eu me lembro que nessa época o guarda-roupa começou a me incomodar. Eu ia assim pro quarto, ia pro banheiro, eu sentia algo, comecei a sentir mal com aquele guarda-roupa. Eu comecei a sentir que tinha algo que estava me olhando naquele guarda-roupa. E eu ficava assim, Senhor, o que será que tem nesse guarda-roupa, Senhor? E eu orando. Irmãs, até que aquilo eu comecei a sentir muito mal, senti que algo maligno estava naquele guarda-roupa. Falei, Senhor, isso daí acho que tem algo nesse guarda-roupa. Aí eu chamei um familiar meu aqui, né, que vinha me visitar, e eu falei com ele, falei com meu pai, eu perguntei a ele qual era a origem do guarda-roupa, porque eu não sabia. E o guarda-roupa não era novo, veio semi-novo, veio de um outro lugar, como eu contei para vocês no início do vídeo. Irmãs, ele desconversou. Ali nós entramos em um outro assunto e ele desconversou e não me revelou, não me disse nada. E ali eu esqueci também e eu fiquei no Senhor. Falei, Senhor, tem alguma coisa nesse guarda-roupa. E aí eu toquei novamente no assunto, mas eu já toquei no assunto para destruir, quebrar o guarda-roupa, que eu não queria mais aquele guarda-roupa. E ali a pessoa falou assim, não, o guarda-roupa tá bom, você não tá bem, né? Vai destruir o guarda-roupa, não tá servindo. Irmãs, as coisas espirituais só se discerne quem está no espírito. Quem está na carne não consegue entender as coisas do espírito. E ali, irmãs, nessa questão do guarda-roupa, eu pedi, aí a pessoa assim, né, foi conversando, e eu fui começando a entender, Deus foi começando a me dar, que a pessoa não me deu muita importância. E ali o que eu fiz? Eu fiquei em Deus, não falei nada. Quando a pessoa foi embora, no outro dia, irmãs, eu quebrei o guarda-roupa. Peguei as minhas roupas, dobrei, tudo dobradinha, fui botando assim nas cadeiras, tem umas cadeiras, né? Fui botando assim, porque eu não tinha outro guarda-roupa. Irmãs, eu fui arrumando assim, tudo arrumadinho. Tinha um móvel ali fora, né? Que esse móvel também, eu tô com ele até hoje, mas eu preciso dar um outro direcionamento para esse móvel. E ali, irmãs, eu sei que eu quebrei o guarda-roupa. Peguei um martelo, peguei um pé de cabra aqui em casa e fui quebrando o guarda-roupa. Pedi ajuda ao Espírito Santo na época. E ali eu fui quebrando o tal do guarda-roupa. Fui quebrando. E coloquei aqui em cima e taquei fogo no guarda-roupa. Aí se passaram uns dias, aquele meu familiar veio me visitar de novo. Oi, Raquel e tal, não sei o que, né? Tudo bem. Aí eu falei, né, olha, eu destruí aquele guarda-roupa. Eu tirei, queimei o guarda-roupa e eu me desfiz daquele guarda-roupa. Aí, irmãs, se vocês acreditem ou não, olha como Deus ele é fiel. A pessoa me falou assim, o familiar, Raquel, você fez muito bem em ter
tomado essa atitude, porque aquele guarda-roupa, na época, eu não tinha Deus, e nós fomos fazer um trabalho lá de obra, obra mesmo, obra de construção civil. Ele foi ajudar um pedreiro, e lá, como parte do pagamento, a pessoa não pôde pagar o dinheiro todo inteiro. Aí uma parte do pagamento foi o guarda-roupa, e lá nesse lugar era um centro de umbanda e candomblé, irmãs. Quer dizer, esse guarda-roupa possivelmente era um guarda-roupa consagrado a entidades, a coisas do mal, né? Porque tudo que é da casa do Senhor é consagrado ao Senhor, e tudo que está, né, nesses lugares é consagrado também lá às entidades. Então, irmãs, e ali eu glorifiquei o nome do Senhor, eu exaltei o nome do Senhor, e eu falei: Senhor, Tu és fiel. Aí passou-se o tempo, né, os anos, os tempos. Aí eu pude comprar um outro, né, novo. Deus me deu um guarda-roupa simples, mas era novo, da loja. E eu não tenho nem vontade de ter assim grande, guarda-roupa muito grande, né? Porque eu sempre vou trocando de roupa, vou me desfazendo das roupas. Eu não gosto de nada amontoado, como eu falo aqui no canal. E eu glorifico o nome do Senhor, porque Deus, irmãs, Ele foi fiel e Ele é fiel nessa questão, né? Então, ore ao Senhor, consagre o que você tem na sua casa, peça ajuda ao Espírito Santo, não é só também para arrumar a casa, adornar a casa, não. Peça ajuda ao Espírito Santo, que Ele revela o oculto, o profundo e o escondido, como está lá em Daniel 2:22, né? Ele revela, meu Deus, o oculto, o profundo e o escondido. E Deus vai te revelar na tua casa, se tiver algo, né, que porventura você tenha até ganhado, que você tenha até mesmo adquirido, mas que no tempo, na época, você não teve olhos espirituais, o discernimento espiritual, mas que peça ajuda ao Espírito Santo para ele abrir a tua visão, para ele te dar uma visão diferenciada, porque certamente Deus não fará coisa alguma sem antes revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. Se você crê ou se você não crê, coloca aqui embaixo nos comentários, e eu vou gravar um outro vídeo sobre o início, né, o próximo vídeo vai ser sobre isso, sobre quando eu comecei a pregar aqui na cidade, e Deus abriu uma porta, né, de um estudo bíblico, resposta a uma oração, tá bom? Deus abençoe, paz.